Imaginem, vocês trabalharam duro a vida inteira. Durante anos, guardaram dinheiro, economizaram, abriram mão de coisas. E um dia, ouviram falar de uma empresa que cuida do patrimônio de vocês melhor do que os bancos. 2% ao mês, garantido. Os amigos de vocês estão lá. Os colegas também. Alguns têm as economias da vida toda investidas há anos e sempre receberam, sem o menor problema. Então vocês confiam. Pesquisam. A empresa tem 13 anos de existência. Tem escritórios, um aplicativo, atendimento ao cliente. Nada que pareça uma fraude. Vocês investem. Centenas de milhares de reais. Às vezes mais. E aí, numa segunda-feira de manhã, o depósito não cai. Vocês abrem o aplicativo, tela em branco. Ligam, ninguém atende. Mandam mensagem, silêncio. Olham os grupos de WhatsApp dos outros clientes e leem o que não ousavam formular. Ninguém recebeu o dinheiro. Ninguém sabe onde estão os sócios. O aplicativo está fora do ar. Os escritórios vazios. O dinheiro de vocês sumiu. Essa não é uma história inventada. É o que milhares de brasileiros viveram em maio de 2026, quando a fintech NASCAR Gestão de Ativos entrou em colapso do dia para a noite, e quase R$ 1 bilhão evaporou junto com ela. A NASCAR Gestão de Ativos se apresentava como uma empresa de gestão financeira. O modelo era simples, quase sedutor pela clareza. Vocês confiam o dinheiro a ela, ela faz render, e vocês recebem 2% ao mês em retorno. Para um investimento de R$ 1 milhão, isso representa R$ 20 mil todo mês, de forma regular e previsível. Bem acima do que os bancos tradicionais oferecem. Mas em 13 anos de existência, a empresa sempre honrou seus compromissos. Os clientes não eram perfis ingênuos ou descuidados. Entre os nomes que a imprensa conseguiu apurar, um empresário com R$ 3.900.000 investidos. Um bancário com R$ 2.300.000. Um aposentado com R$ 1 milhão. Pessoas que tinham feito as contas, verificado, esperado, e que nunca tiveram motivo para duvidar. A NASCAR tinha tido escritórios no Distrito Federal e depois em São Paulo, no bairro de Vila Olímpia. Tinha um aplicativo. Tinha uma identidade. Era real, pelo menos na aparência. O que seus clientes não sabiam é que nem o Banco Central, nem a Comissão de Valores Mobiliários tinham autorizado a NASCAR a captar os recursos deles. Ela operava fora de qualquer supervisão oficial. 13 anos, e ninguém havia puxado o freio de emergência. Em 4 de maio de 2026, os depósitos mensais previstos não chegaram. Os 3 sócios da empresa, Marcelo Liranço Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato, ex-internacional de vôlei e apresentador da ESPN Brasil durante 20 anos, conhecido como Maurício Jarru, cortaram todo o contato. Telefones desligados, mensagens sem resposta. Aplicativo fora do ar. Em 8 de maio, a NASCAR publicou uma nota oficial. A explicação dada foi uma, entre aspas, perda na base de dados. A empresa prometia normalizar as operações nos dias seguintes. Enquanto isso, no Reclame Aqui, as reclamações se acumulavam às dezenas. A Polícia Civil do Distrito Federal abria uma investigação por suspeita de estelionato e de pirâmide financeira. Poucos dias depois, a imprensa revelava outro detalhe. Antes mesmo do colapso público, a NASCAR havia silenciosamente deixado seus escritórios de Vila Olímpia sem avisar ninguém. As salas estavam vazias. Os ativos sem paradeiro. Cerca de 3.000 investidores ficaram sem acesso ao seu dinheiro. O montante total, entre 850 milhões e R$ 1 bilhão. Foi então que surgiu o personagem que transformaria essa história em algo quase inacreditável. Em 14 de maio de 2026, a NASCAR anunciava sua venda a uma tal Azara Capital, apresentada como uma gestora americana que assumiria todos os ativos e negociaria com os investidores lesados. O comunicado queria soar tranquilizador. Um comprador sólido dos Estados Unidos viria resolver tudo. Os clientes respiraram. Por pouco tempo. Porque os jornalistas foram imediatamente buscar essa Azara Capital nos registros oficiais americanos, na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e na Autoridade Reguladora do Mercado Financeiro Americano. Nada, nenhum rastro de uma instituição regulamentada com esse nome. A filial brasileira, Azara Instituição de Pagamento, estava registrada em um endereço em Brasília. Os repórteres do Metrópolis foram até lá. O prédio era um espaço de coworking que nunca tinha ouvido falar da empresa. A Azara Capital não existia.
e o Salvador anunciado havia ele mesmo desaparecido do Brasil. No centro dessa nova camada do escândalo, um nome, Douglas Silva de Oliveira, apresentado como representante da Azara Capital e agora registrado como o único sócio administrador da NASCAR nos cadastros da Receita Federal. Ele tem 25 anos. Segundo as investigações publicadas pelo Metrópolis e pelo Times Brasil, Douglas aparece como administrador ou representante legal de 12 empresas brasileiras, fintechs, fazendas, postos de combustível, transportadoras, cujo capital social somado ultrapassa 2 bilhões e 400 milhões de reais. A renda mensal declarada por ele, R$ 1.700. De acordo com estudantes que dividiram a sala de aula com ele no curso de medicina da Universidade de Brasília, Douglas era conhecido como um jovem de condição humilde. Ele não tinha carro nada, conta um colega de turma. Sempre dizia que vinha de uma família de baixa renda. O jornal localizou endereços onde Douglas teria morado: uma kitnet estudantil, um prédio de apartamentos acessíveis. Lugares que contrastam violentamente com os bilhões que suas empresas declaram em capital. O próprio Douglas declarou publicamente não residir mais no Brasil, tornando qualquer contato impossível para os investidores ou para as autoridades. A imprensa não estabeleceu que Douglas Silva de Oliveira seja culpado de qualquer infração. Isso caberá aos investigadores determinar, se as provas assim indicarem. Mas os fatos públicos estão lá. Uma empresa sem sede, um comprador sem registro nas autoridades americanas, um representante legal declarando R$ 1.700 de renda mensal para bilhões de capital no papel. O que os 3.000 clientes da NASCAR podem esperar obter? A resposta honesta é: poucas certezas por enquanto. A Polícia Civil do Distrito Federal conduz sua investigação. Os sócios fundadores, Liranço, Vieira e Maurício Jarru, teriam se reunido com um escritório de advocacia especializado em reestruturação de empresas na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia seguinte ao anúncio da suposta venda à Azara. Segundo fontes citadas pelo painel político, o objeto dessa reunião era a preparação jurídica de um pedido de recuperação judicial. Se esse caminho se confirmar, os investidores entrariam na fila dos credores, um processo longo e complexo, cujo resultado depende dos ativos efetivamente localizáveis. E até agora, os investigadores não encontraram esses ativos. Escritórios de advocacia que representam grupos de clientes já acionaram a justiça para obter informações e proteger os direitos dos investidores. Mas para cada cliente, o caminho é longo. E o valor recuperável, incerto. Se esse caso toca vocês, se já confiaram dinheiro a uma empresa parecida, ou se estão pensando em fazer isso, veja o que os especialistas recomendam, sem rodeios. Primeiro reflexo: verificar o registro. Toda instituição que capta recursos ou oferece investimentos no Brasil precisa ser autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Essas informações são públicas e podem ser consultadas gratuitamente nos sites oficiais. A NASCAR não constava em nenhum dos dois. Essa verificação leva 5 minutos e pode poupar anos de processo judicial. Segundo o sinal de alerta, o rendimento prometido, 2% ao mês, equivale a 26% ao ano, muito acima da taxa Selic e de qualquer coisa que instituições regulamentadas oferecem. Quando um rendimento parece bom demais para ser verdade, quase sempre é. Investimentos legítimos envolvem riscos e crescimento gradual. A garantia absoluta não existe. Terceira precaução: buscar os alertas públicos. A Comissão de Valores Mobiliários publica uma lista de entidades que já foram alvo de alertas por operação irregular. O Reclame Aqui registra as reclamações dos consumidores. Uma pesquisa prévia nessas duas fontes pode revelar sinais que o boca a boca entusiasmado esconde. Quarta regra: nunca depositar em conta pessoal. Toda empresa séria opera por meio de uma entidade jurídica registrada, com contratos claros e extratos rastreáveis. E se vocês já forem vítimas, registrem um boletim de ocorrência na Polícia Civil ou na Polícia Federal, comuniquem à Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central e consultem um advogado especializado em direito do consumidor ou direito financeiro. O Juizado Especial Cível, gratuito, sem representação obrigatória para litígios abaixo de 20 salários mínimos, pode ser o primeiro caminho acessível. O dinheiro de vocês representa anos de trabalho, de disciplina, de sacrifícios. Ele merece ser protegido com o mesmo rigor que vocês colocaram para construí-lo. As fintechs legítimas existem.
Elas inovam, facilitam o acesso a serviços financeiros para milhões de brasileiros. Mas a confiança nessa área precisa se apoiar em bases verificáveis. Um registro oficial, transparência contratual, rendimentos coerentes com o mercado. Antes de confiar as economias de vocês a quem quer que seja, reservem um tempo para consultar um profissional independente de gestão financeira, alguém que não receba comissão pelo produto que está vendendo e que possa avaliar, com objetividade, o risco real de uma oferta. O caso Nascar ainda não terminou. As investigações continuam. Nós acompanharemos os desdobramentos. Até lá, cuidem-se e cuidem do dinheiro de vocês.